Bom dia a todos, camaradas e amigos. Quero começar por saudar-vos a todos pela vossa presença e pela construção desta belíssima iniciativa eu não resisto ao trocadilho, não é? Onde também se faz política a brincar. Onde também se faz política a brincar e também se mostra que a garantia do direito à brincadeira é uma coisa séria e é uma coisa que, do ponto de vista político, também tem a sua importância. E, portanto, queria saudar-vos a todos pela vossa presença e pelo empenho com que foi construída esta iniciativa, em que estamos a procurar fazer um sublinhado para aquilo que é uma das consignas da nossa ação e da nossa intervenção, que é a garantia dos direitos dos pais e das crianças. Os crianças e pais com direitos não é só uma consigna que traduz o nosso conceito de desenvolvimento, que integra na ideia do desenvolvimento nacional a garantia das condições às famílias para poderem ter filhos, para que as crianças possam crescer felizes com os seus direitos garantidos, mas é também um elemento absolutamente essencial para dar resposta a um dos maiores problemas que temos no país, que é o problema do déficit demográfico. E que com alguma frequência vai sendo referido e que vai sendo apontado, infelizmente, com muito pouca iniciativa e, sobretudo, com muito pouco acompanhamento do ponto de vista das propostas e das iniciativas que as forças que compõem a CDU, quer o PCP, quer os Verdes, têm vindo a apresentar e a propor. E esta é uma matéria que exige, de facto, uma visão integrada e global da sociedade. Porque garantir os direitos dos pais e das crianças implica ter, de facto, essa visão global e implica uma resposta articulada que permita garantir os direitos dos pais, resolver os problemas dos pais, simultaneamente garantindo os direitos das crianças. E, como dizia, de facto, esta concepção de desenvolvimento que temos do país, que integra todas estas questões, permite-nos dizer, com a seriedade que a afirmação não deixa de comportar, que brincar é um direito. E nós levamos muito a sério o direito a brincar, considerando que é preciso que haja uma intervenção e opções políticas no sentido de garantir às crianças o tempo para serem felizes, as condições para poderem ser felizes, o tempo e o espaço para brincarem livremente, para estarem ao ar livre, para usufruírem da natureza, para conviverem umas com as outras, com os pais e com outras gerações que naturalmente têm que integrar o seu espaço de interação social. E esta nossa iniciativa foi organizada também para mostrar que é possível, havendo empenho e havendo vontade, é possível, de facto, e é simples colocar os interesses das crianças no centro das preocupações da sociedade, nas mais diversas áreas em que isso tem que acontecer, seja na educação, no desporto, na cultura, em tantas outras áreas. Nós temos atravessado, particularmente nos últimos tempos, um período particularmente difícil, sobretudo estes 2 anos, com a epidemia e com as medidas que foram tomadas para fazer face à epidemia, particularmente as decisões do confinamento, com todos os seus impactos sociais e económicos. Na verdade, eles vieram afetar e trazer uma outra dimensão de dificuldades e de problemas, afetando indiscutivelmente as crianças, os jovens, os adolescentes e as suas famílias, em função daquilo que foram as condições de isolamento em que muitas famílias tiveram que viver ao longo destes últimos 2 anos. E é preciso, no imediato, que sejam garantidas condições às famílias e, naturalmente, às crianças, para recuperar desse tempo de isolamento social, para poderem conviver, para retomarem a normalidade da sua interação social e das suas relações sociais, convivendo, brincando e, naturalmente, também aprendendo. E é preciso garantir no imediato as medidas que permitam reforçar o direito das crianças à vida, à saúde e a uma educação de qualidade. Nós temos, de resto, sinalizado destes aspectos em muitas áreas da nossa vida. Não vou ser muito exaustivo, mas queria apenas destacar algumas delas. Temos insistido nessas soluções do ponto de vista da retoma das condições de normalidade do processo de ensino-aprendizagem, com a garantia das condições nas escolas para a garantia do ensino presencial. Temos procurado também que isso seja alcançado numa outra dimensão, com o apoio e as medidas de apoio que são necessárias garantir para a retoma da atividade desportiva e cultural.
Um dos maiores prejuízos que as crianças sofreram, as crianças e os jovens sofreram nestes últimos 2 anos, foi o da interrupção das suas atividades desportivas e culturais, com centenas e centenas de milhares de jovens e crianças por todo o país impedidas de continuarem a frequentar e a praticar as atividades desportivas, impedidas de poderem participar nas atividades, seja do teatro, da música, seja de outras atividades culturais. E essas medidas que são necessárias ainda hoje para garantir a retoma de toda essa atividade em condições de segurança, para garantir que as crianças e os jovens não fiquem mais impedidos de aceder a essas atividades, são algumas das medidas imediatas pelas quais é naturalmente preciso continuar a lutar. Mas nós consideramos que a maior riqueza de um país é o seu povo. E é assim que olhamos para Portugal, e é assim que olhamos para a necessidade de investir hoje na saúde, na educação, na qualidade de vida das crianças, com a perspectiva de podermos construir um futuro melhor para todos. E a verdade, camaradas e amigos, é que nestes últimos 6 anos nós conseguimos em algumas circunstâncias, transformar em realidade aquilo que parecia impossível. Permitam-me aqui utilizar a referência que a Vanessa aqui nos deixou naquela última canção. Nós andámos, em alguns casos, 20 anos, a discutir propostas como, por exemplo, a dos manuais escolares gratuitos, ou andámos até mesmo a insistir nesta ideia das creches gratuitas, e em algumas circunstâncias ouvíamos respostas que se aproximavam à ideia de que isso eram unicórnios. Isso eram coisas que não podiam existir, que não existiam. Que não era possível em Portugal termos manuais escolares gratuitos, termos creches gratuitas, porque isso era uma coisa para países ricos, não era para países como Portugal, e portanto aqui não podíamos ter, infelizmente, a garantia dessas medidas. A verdade é que nós não deixámos de lutar por esses unicórnios, e a verdade é que transformámos os unicórnios em realidade, e há hoje garantida a gratuitidade dos manuais escolares até o 12º ano. Há hoje passos sociais gratuitos até aos 12 anos e está consagrada na lei a gratuitidade das creches, que foi uma batalha muito dura que tivemos que travar, e que com 2 anos de atraso vai este ano começar a aplicar-se de forma universal. Em setembro de 2022, todas as crianças que entrem para o primeiro ano, todos os bebés que entrem para o primeiro ano da creche, vão passar a ter a creche gratuita. É verdade que é com 2 anos de atraso em relação à proposta que nós tínhamos. É verdade que até chegarmos aqui foi preciso vencer muitas resistências, muitos obstáculos, muitas dificuldades, não apenas daqueles que se opunham pura e simplesmente a que essa medida pudesse ser consagrada, mas daqueles que foram procurando entravar e criar dificuldades e limitações à sua concretização. A verdade é que com a nossa persistência, com a nossa insistência, conseguimos alcançar esse objetivo, e a partir de setembro as creches serão gratuitas para todos os bebés que entrem no primeiro ano da creche. E estas, camaradas e amigos, são de facto medidas de grande alcance que garantem os direitos das crianças e apoiam as famílias. Nós nunca poderemos fazer certamente essa aferição estatística, nunca poderemos comprovar isso com toda a sua dimensão. Mas vale a pena deixar a pergunta de saber quantos jovens casais, quantas jovens famílias não terão tomado a decisão de ter filhos a partir da ideia de que, com segurança, podiam tomar essa decisão porque tinham a garantia da creche gratuita, ou porque tinham a garantia de, quando a criança chegue à idade escolar, ter os manuais escolares gratuitos. Quantas famílias não terão tomado essa decisão de ter filhos em função de medidas como estas, e quantas mais não poderão vir a tomar essa decisão em função do muito que ainda há por fazer e para conquistar no momento em que tudo isso tiver conquistado. A verdade é que a CDU foi de facto a força decisiva para cada um desses avanços. A CDU foi de facto a força decisiva não só pela iniciativa e pela proposta, mas pela persistência e pela insistência que tivemos que ter para garantir que elas pudessem ser aprovadas. E aquilo que continuamos a dizer é que é preciso ouvir aquilo que as crianças e os jovens pensam. É preciso continuar a responder aos problemas que vivem e que sentem. A Vanessa traduziu isso aqui nesta canção em que nos deu conta daquilo que foi a opinião de cada uma das crianças que ajudaram a construir aquela música. Ora, é também ouvindo as crianças, ouvindo os jovens, ouvindo as famílias, que nós queremos apontar a perspectiva de um conceito de desenvolvimento do país que integre
o desenvolvimento integral do ser humano, o desenvolvimento integral das crianças, em todas as dimensões em que um ser humano pode desenvolver a sua personalidade. E queremos que isso seja garantido a partir da idade mais tenra. E é por isso que temos a ideia de que a garantia da gratuitidade das creches é um aspecto fundamental, que há ainda uma outra parte dessa luta que é preciso alcançar, que é a da construção de uma rede pública de creches para garantir as vagas que hoje estão em falta, porque naturalmente serviria de pouco garantir a gratuitidade das creches se não há vagas de creches suficientes para as crianças que temos em Portugal, mas é absolutamente essencial que essas medidas sejam consideradas em toda a sua plenitude e que sejam consideradas, desde essa altura, as respostas que têm que ser dadas às crianças logo a partir da creche, com a perspectiva da sua formação integral como seres humanos e como indivíduos. E nós continuaremos a bater-nos por todas essas medidas. Naturalmente, já fiz esta referência às creches e àquilo que implica a necessidade do investimento na construção dessa rede pública de creches para suprir a falta de vagas que hoje continua a existir e também com a noção exata daquilo que pode significar na vida de muitas famílias ainda o avanço que pode ser dado desse ponto de vista com a construção das creches e com a garantia da sua gratuitidade, porque por falta de vagas continua a haver muitas famílias empurradas para soluções que são difíceis, muitas delas até do ponto de vista económico de conciliar com os rendimentos, com os baixos rendimentos dos portugueses, com mensalidades de 300 e de 400 euros em muitas circunstâncias, da forma como as famílias são empurradas para soluções que não desejam, nos casos das mães que são obrigadas, que são forçadas a deixar de trabalhar, ou do recurso a soluções informais, ou até a decisão, que é naturalmente a pior de todas, mas infelizmente uma que se verifica com muita frequência, a decisão de adiar ou até mesmo de abandonar a perspectiva de ter filhos. É com a perspectiva de resolver esses problemas que nós continuamos a insistir nestas medidas que têm que ser asseguradas do ponto de vista da gratuitidade das creches e da garantia da cobertura por via da construção de creches numa rede pública para assegurar que, com essas medidas, se procura garantir os elementos de segurança com que as jovens famílias podem tomar a decisão de ter mais filhos ou de começarem a ter filhos. Mas é verdade que falta muito mais do que isso, e é absolutamente essencial que, para além das questões da intervenção nas creches e para além das provas que temos dadas com as medidas de avanço em relação à gratuitidade das creches, é preciso deixar a todos, e particularmente aos mais jovens, uma pergunta que é a de saber se alguém acredita que sem a determinação da CDU, sem o nosso empenho, sem a nossa iniciativa, sem a nossa proposta, sem a nossa força, teria sido possível alcançar estas medidas e se acreditam que, sem a nossa força, será possível avançar no sentido em que tem que se avançar. Porque, naturalmente, a ideia que temos é que a CDU continua a ser a força decisiva para que também nestas matérias outras medidas avancem e que o caminho que se iniciou com as medidas que resultaram da nossa ação nos últimos 6 anos possa ser alargado e possa ir mais longe nessa resposta mais de fundo que é preciso dar, não apenas às necessidades das crianças, mas também às necessidades dos pais, com essa visão integrada e global da sociedade em que vivemos. É preciso, e esse aspecto também já foi aqui referido, é naturalmente preciso, do ponto de vista geral, que os serviços públicos deem a resposta que é necessário dar para satisfazer as necessidades dos utentes, seja no Serviço Nacional de Saúde, seja na escola pública, seja na segurança social, seja na habitação, nos transportes. É preciso serviços públicos que estejam organizados e com a capacidade de resposta necessária para resolverem as necessidades das populações, dos trabalhadores e do nosso povo. E é absolutamente essencial que se olhe com particular destaque para os direitos dos pais, para garantir que, na resolução das questões laborais, na resolução da resposta que é dada pelos serviços públicos, possa haver condições para que os pais possam ter direito de participar, de viver e de apoiar o crescimento de um filho com salários dignos, com vínculos de trabalho estáveis, com a garantia de horários de trabalhos estáveis. O aumento geral dos salários é uma emergência nacional e é a principal medida de combate à pobreza infantil. Quando hoje ouvimos repetirem-se os discursos sobre a pobreza infantil e sobre a necessidade de medidas específicas para combater a pobreza infantil, é preciso relembrar
que a pobreza infantil é a pobreza das famílias, é a pobreza dos pais, é a pobreza de quem, em muitas circunstâncias até, mesmo trabalhando, não ganha o salário que precisava de ganhar para sair da situação de pobreza. E esta ideia de combater a pobreza infantil, combatendo a pobreza dos pais e das famílias, é de facto ir à raiz do problema e é apontar o caminho que tem que ser feito para resolver de forma estrutural o problema da pobreza em Portugal. É preciso combater a precariedade e a desregulação dos horários de trabalho que põem pais e mães de crianças pequenas a trabalhar por turnos, à noite e ao fim de semana, obrigando os filhos a viver ao ritmo dos horários de trabalho dos pais. E esse aspecto já aqui foi hoje referido e vale a pena insistir nele, porque ele é de facto um dos aspectos de maior crueldade, digamos assim, do ponto de vista da desarticulação da vida de uma família. Em muitas circunstâncias, obrigando os pais a trabalharem e a viverem com poucas possibilidades de encontrarem os filhos acordados com horas para desfrutarem da vivência com os seus filhos, para os poderem apoiar e acompanhar no seu crescimento, a impedi-los de terem fim de semana juntos, ou o tempo de lazer e de convívio, que naturalmente é absolutamente essencial para o crescimento de qualquer criança. A solução não pode ser a de aceitar a desregulação dos horários de trabalho, de aceitar a imposição de horários por turnos e de trabalho noturno, como se isso fosse uma normalidade e como se isso fosse aceitável, sobretudo quando implica, para lá da desregulação familiar e pessoal que qualquer um naturalmente sofre na sua vida com a imposição desses horários e ritmos de trabalho, mas sobretudo quando isso significa negar aos pais o direito de acompanharem o crescimento dos seus filhos e de participarem nesse crescimento. A redução do horário de trabalho para as 35 horas para todos os trabalhadores, com o objetivo de deixar tempo para viver, para que a vida das famílias com as crianças não se resuma à rotina escola, trabalho, casa, escola, banho, jantar e dormir, porque a vida tem que ser mais do que isso. A vida tem que ser mais do que cumprir esses horários de rotina que afastam a possibilidade dos pais terem tempo para acompanhar a vida dos seus filhos. As crianças têm direito a ser crianças, a crescerem saudáveis e felizes, e os pais têm direito a acompanhar o seu crescimento. E o nosso país, aquele problema que há pouco referia do déficit demográfico, que atinge hoje, já duramente, o nosso país e que, sobretudo, nos coloca como perspectiva para os próximos anos um futuro difícil, caso isso não seja verdadeiramente invertido, não está desligado desta realidade, das condições de trabalho e das condições de vida que as famílias portuguesas têm. Ter filhos não é uma obrigação, nem é uma fatalidade. É uma escolha e é um projeto de vida. Mas quem quer ter filhos não pode ser tratado como se tivesse um capricho. E a sociedade portuguesa, o nosso país, tem que se organizar para garantir também a valorização e o reconhecimento da parentalidade como um importantíssimo contributo que se dá para o desenvolvimento da nossa sociedade e as perspectivas de futuro que o nosso país naturalmente tem que ter. A maternidade e a paternidade têm uma função social. E essa função social tem que corresponder não apenas à valorização e ao reconhecimento desse elemento, dessa função social, do ponto de vista do desenvolvimento do aspecto central, como aspecto central do desenvolvimento do nosso país, mas tem que ser considerado com medidas concretas que permitam ultrapassar os problemas que estão hoje identificados. Ora, promover a natalidade não é promover o cheque-fralda, o cheque-creche, o cheque-ensino, o cheque-dentista, nem borlas no IRS, que na prática significarão apenas medidas de alívio para aqueles que têm maiores rendimentos, deixando completamente sem resposta aqueles que, tendo salários mais baixos, naturalmente não poderão beneficiar dessas medidas de borlas dos IRS, que por aí vemos muitas vezes anunciadas e prometidas. Promover a natalidade é, de facto, garantir salários dignos, horários regulados, acesso à habitação e a uma habitação com conforto e com a dignidade necessária para a vida de uma família, é garantir estabilidade no emprego, é naturalmente também garantir as creches gratuitas e tempo para ajudar as crianças a crescer. Ora, para tudo isto, camaradas e amigos, a CDU é de facto a única força política que coloca os direitos das crianças e dos pais no centro de uma resposta global aos problemas do país. É a CDU a força decisiva. E eu diria até, camaradas e amigos, que nós não temos de ter receio de dizer isto com o peso todo que estas palavras têm. Não temos de ter receio porque nós estamos de facto a falar a verdade. Nenhuma outra força política coloca no centro das suas propostas, das suas opções, do seu discurso, estas questões da defesa dos direitos
das crianças e dos pais como a CDU, mas nenhuma outra força política o poderia fazer conseguindo dizer no discurso uma coisa tão coincidente com a prática. Porque nós não colocamos apenas esta ideia das crianças e pais com direitos no nosso discurso e nas nossas propostas políticas. Nós temos um trabalho, uma intervenção em concreto feita que dá força a esse discurso que fazemos e que, sobretudo, dá força e dá perspectiva de que é possível termos um país mais desenvolvido, onde o problema do déficit demográfico possa ser enfrentado e combatido com soluções concretas que temos para resolver estes problemas e com o contributo que temos dado para que eles efetivamente sejam identificados, enfrentados e combativos. E aquilo, o grande desafio... E camaradas e amigos, o grande desafio, eu não vos tenho acompanhado nas palavras de ordem, estou a ver também se poupo a voz, para garantir que tudo isto chega à mensagem onde tem que chegar. Mas queria terminar dizendo o seguinte: nós vamos precisar de intensificar a nossa campanha até ao dia 30, levando mais longe esta mensagem da CDU. A CDU é, de facto, uma força decisiva. Não é apenas a força das soluções, que tem soluções para o país, é também a força que constrói as convergências necessárias para garantir que essas soluções possam ser concretizadas. E quando faço esta referência às convergências, não me refiro apenas às convergências do ponto de vista político ou partidário. Falo das convergências sociais que nós precisamos de construir para garantir a concretização de todas estas medidas. E permitam-me sublinhar este aspecto. Nós podíamos ter feito 3.000 intervenções na Assembleia da República sobre a necessidade das creches gratuitas. Podíamos ter apresentado 3.000 propostas sobre as creches gratuitas. Se nós não tivéssemos nessa luta contado com a intervenção, o apoio e a mobilização de milhares e milhares e milhares de jovens famílias que de norte a sul do país compreenderam que naquela proposta, naquela solução da CDU, estava a solução para o problema das suas vidas, nós não teríamos conseguido os avanços que conseguimos nas creches gratuitas. E, portanto, quando nós falamos de convergências, é também dessas convergências sociais que estamos a falar. É das convergências com todos aqueles que têm nas soluções da CDU as soluções para os seus problemas. É da convergência com as muitas e muitas organizações, entidades, instituições que de norte a sul do país, desenvolvendo a sua atividade nestas áreas e prestando a resposta às populações que nestas áreas são absolutamente fundamentais, compreendem o valor das nossas propostas e estão connosco estão ao nosso lado nessa luta que temos que travar. E o desafio, camaradas e amigos, o desafio que fica colocado é mesmo esse. É o de levarmos mais longe os contactos, o esclarecimento que temos que fazer até dia 30. Levando a cada um, e particularmente em relação a estas questões relacionadas com os direitos das crianças e dos pais, procurando junto de cada jovem, junto de cada família, junto de cada criança, ouvir as suas preocupações, ouvir os seus anseios e dar-lhe uma perspectiva de que há solução para os seus problemas, que há soluções para garantir a realização pessoal e individual de cada criança, a realização de cada família, vendo crescer as suas crianças, os seus filhos felizes, apontando as soluções que a CDU defende, dando força à CDU para que elas sejam concretizadas. Mesmo que a maior parte de nós que estamos hoje aqui nesta iniciativa tínhamos já passado a idade de brincar, não deixamos de defender o direito a brincar como parte da construção integral de cada ser humano, do direito de cada um à sua realização pessoal e individual, e é por isso, camaradas e amigos, que esta batalha não é apenas uma batalha eleitoral, não é apenas a batalha pelos votos, é a batalha pela felicidade e pela garantia de que o direito a ser feliz é mesmo um direito que está ao alcance de todos. Viva a CDU!